Olá pessoal, vamos aqui para mais um encontro do nosso Vivenciando a Sua Fé. Esse encontro tem sido bênção para muita gente, e tem passado por aqui pessoas com histórias muito bacanas, contado para vocês essas histórias e hoje certamente não vai ser diferente. Estamos hoje aqui com o Carlinhos. E o Carlinhos veio aqui para contar um pouquinho da história dele para nós. Então, Carlinhos, você vai começar se apresentando, falando quem é você, como um pouquinho da sua história, e a gente vai batendo papo. Certo. Primeiramente, boa tarde, né? Obrigado pelo convite. Eu sou de uma cidadezinha chamada Pontinópolis, na verdade um distrito de São Félix do Araguaia, né? No Mato Grosso mesmo. Como é que é o nome da cidadezinha? Pontinópolis. Pontinópolis. Isso. Nome chique. Pontinópolis, é. E aí, eu sou caçula de 6 irmãos, né? 2 mulheres e 4 homens no total. Eu vim para Tangará aos 9 anos de idade, entrando na primeira série assim que cheguei em Tangará, aos 9 anos e tal. Terminei o 2º grau, né? Mas aí não fiz faculdade. Minha mãe me matriculou numa escola de serralheria aos 11 anos. Com 13 anos eu já trabalhava, 2 anos depois eu já trabalhava, já até bancava o aluguel da minha mãe na época. Pai eu não tive, não sei o que é ter um pai, né? Não tive, não é nem questão de ter um pai presente, na verdade não conheço meu pai, nunca vi nenhuma foto dele. Não conheci mesmo. E aí, aos 17 anos, né, mais ou menos, terminando, na verdade, o 2º grau, foi que eu conheci a Usamara, né? Foi que começa a minha jornada com a igreja, né? Que aí eu fui num evento de igrejas na Praça dos Pioneiros, né? Um louvorzão que estava tendo lá. Conheci a Usamara e comecei a frequentar a igreja e tal. Já emenda... Pode falar, já hoje já está casado. Isso, né? Hoje já 16 anos casado, né? Que é a Usamara. E 2 filhos, casal, Milena e o Gabriel. Muito bem. Um pouco mais da sua história. Antes de chegar aqui, você falou que morou numa fazenda nesse período. Eu nasci em Pontinópolis. Como é que foi um pouquinho dessa história? Morei em São Félix um tempo, ainda muito criança. Nós Tem lembrança dessa fase? Sim, morávamos em São Félix numa casinha de chão batido, paredes era de tijolo de barro, né? O telhado era de palha. Morávamos eu, minha mãe, minha avó e mais 2 irmãos, os 2 do meio, né? Depois de mim. Porque os mais velhos já saíram de casa muito novos, né? As mulheres casaram muito cedo. Inclusive a minha irmã mais velha veio morar em Tangará já há muito tempo, né? E a mais nova foi para Cuiabá, morou na capital. Então lá em São Félix ficou eu, minha mãe, minha avó e os outros 2 do meio, né? Meus outros 2 irmãos mais velhos. Aí de lá nós fomos para a fazenda. Minha mãe foi cozinhar em fazenda, né? Para peão, para pessoas do campo lá. E ficou, se eu não me engano, 6 ou 7 anos cozinhando, né? Aí, como eu gostava muito de ler na época, eu demonstrava muita curiosidade a respeito de escola e tal, né? Queria muito aprender. E não tinha isso nas fazendas, minha mãe resolveu então vir para Tangará, porque morava aqui já minha irmã mais velha, e um dos meus irmãos do meio já estava morando aqui com ela, com essa minha irmã mais velha. Aí ela me trouxe para estudar mesmo. E o fim é que eu virei serralheiro, para decepção. Ué, Mas que ela bom. não ficou decepcionada. E ela já falecida, né, já há 2 anos, minha mãe. Então hoje eu não tenho nem a minha mãe também presente, né? Fala um pouco da tua chegada, então, na igreja. Como é que foi essa história religiosa? Você era católico, não era? Como é que era a sua jornada até você chegar na igreja presbiteriana? Nós fomos criados, assim, eu não digo que nós fomos criados como católicos praticantes, né, a princípio, mas a minha mãe sempre falava de igreja, né, ela sempre falava de Deus, de santo, né, eu lembro que ela tinha uma oração escrita num papel, que aquilo ali para ela era, sabe, era uma devoção assim que não tem explicação. E aí, aqui em Tangará, ela me incentivou muito, né? Ir para a igreja, eu fiz aulas de catequese, né? Eu fiz primeira comunhão na católica, tudo mais. Tive estudos de testemunho de Jeová, porque minha mãe, assim que a gente chegou aqui, ela foi cozinhar na cantina para os presos aqui em Tangará, né? Aí a coordenadora da cantina, o marido dela, eram da Testemunho de Jeová. Aí eu fiz umas aulas com ele, uns estudos bíblicos, mas foi muito pouco. E aí quando eu fui
fiz essa visita na praça ali, no Louvorzão, né, encontro das igrejas. Aí eu comecei a frequentar a presbiteriana, até então nem tinha ouvido falar de presbiteriana, né, para mim, porque normalmente o mais popular é a Assembleia de Deus, né, católica, congregação cristã, mas presbiteriana para mim era algo muito novo, assim, né. E aí comecei a frequentar a igreja aqui, né, e era o reverendo Marcos. E eu não lembro exatamente o dia, porque a maioria das pessoas tem um dia exato de sua conversão, né, hora e tudo mais. Eu não, eu sei que teve um dia que eu passei a entender, né, um dia que a pregação dele deu a entender que era comigo, né, a palavra. E aí eu gostava de ir em festa, ir com os amigos, ir pra balada, essas coisas. Aí depois desse dia, eu ainda fui numa festa, né, e percebi que eu não me enquadrava mais naquela festa, né, como se ninguém me visse ali naquela festa mais. Daí em diante eu frequentei com mais frequência a igreja, né? Aí eu comecei a namorar a Zamara, frequentava a casa dela e aí nós nos casamos. Eu fiz os catecúmenos, né? Meu professor foi o São Antônio de Souza, presbítero. E de lá para cá estamos Nessa jornada. nessa santidade progressiva. Como é que foi o acolhimento da igreja para você? Você se sentiu bem acolhido? Sentiu parte logo da igreja? Ficou um pouco estranho? Como é que foi o seu processo na igreja? Olha, questão de acolhimento, para mim foi de boa, assim, né? As pessoas mais velhas, as mulheres, assim, a dona Glaucia, né, a dona Edina, eu me interagi muito rápido em questão de música, do coral, essas coisas, até porque o seu Isaac era regente na época, né? Então eu tive esse carinho das mulheres mais velhas no sentido de esses grupos de oração que tem, né? Tem os filhos de oração, né? Eu sempre me senti esse filho, assim, sabe? Eu sempre tive essa percepção de que elas cuidavam de mim nesse sentido, de orar, entendeu? De interceder. E o pastor Marcos também sempre foi um cara muito aconselhador, né? A gente não estava junto, assim, o tempo todo, assim, sabe? Essa coisa de estar sempre, eu ir na casa dele ou ele vir na minha, né? Mas sempre que a gente tinha a oportunidade de estar junto, assim, era um momento, assim, de muito aprendizado, né? Era um momento muito prazeroso. Aí você passa a exercer o diaconato. Como é que Isso. aconteceu o seu diaconato? Como é que isso chegou para você? Né? E posteriormente a gente vai falar do presbiterato. Sim. Mas vamos falar primeiro dessa questão de ser diácono. As duas situações foram assim, inacreditáveis, porque no meu entendimento, né, e claro, a gente presbiteriano, sabendo da predestinação, né, entendendo a predestinação, eu costumo dizer que Deus tem me guiado, sabe, assim, a minha vida, olhando lá de trás, né, até agora, eu não sou aquele homem que me preparei para nada, né, Deus tem me conduzido, me trazido até aqui, onde eu estou hoje. E o diaconato, quando me indicaram, quando eu fui eleito, né, eu lembro que eu fui falar com o pastor Marcos. Falei, meu pastor, quando que eu vou começar a trabalhar, né? Quando que eu tenho que começar? Ele falou, não, você já era um diácono, né? Você não precisa esperar a posse, o dia da posse. Você pode começar a trabalhar. Hoje, era um domingo, né, de manhã. Hoje você pode começar, entendeu? Você já era um diácono e tal. Aí eu fui assimilando isso. O presbiterato, no seu caso, não foi diferente, né? Quando você me chamou para conversar, né? Eu perguntei, mas você tem certeza? É porque a gente entendendo Deus, entendendo a Bíblia, né? O que a gente quer é trabalhar, né? É somar, né? É servir, né? Quando a gente entende o que de fato é ser crente, que é amar a Deus e servir ao próximo, a gente entende que a gente tem que servir, independente de cargo ou título, né? Uhum. Então, foi isso que eu disse para o senhor, né? Quando o senhor me chamou. Eu estou aqui para servir. Se eu sou preparado para isso, eu não sei, né? Mas aí fui indicado e fui eleito e estamos aí. Ok. A tua chegada ao presbiterato, aí ter aquilo que você ouvia falar, de repente você já estava participando, que era a reunião de conselho, né? Isso. Ir para a reunião de conselho e tal. Em termos de expectativa e realidade, como é que foi? Você tinha uma expectativa, aí você chegou lá, como é que foi esse processo também? Foi bem acolhido em termos do próprio conselho, dos presbíteros? Se sentiu parte realmente daquilo? Como é que foi o processo? Então, a gente sempre tem uma imagem, sempre pensa uma coisa, né, que foge da realidade, né? Eu não sei se todos pensaram isso, mas o que eu pensava? O presbítero sabe a Bíblia de capa a capa, né? Tipo o André, ele lê todo ano a Bíblia inteira e tal.
tem que ser dessa forma, né? As reuniões, todos os presbíteros têm que saber tudo a respeito da política da igreja, né? Constituição e tudo mais, tem que estar na ponta da língua, tem que estar na cabeça, essas coisas, entende? E a realidade é que não, a realidade é que nós somos homens ali que servem, né? Que nós estamos submissos a Deus, né? Tentando fazer o melhor para a igreja, né? E cada um tem a sua opinião, e foi dessa forma a realidade, entendeu? Então eu fui muito bem acolhido, né? Os irmãos todos muito humildes, assim, sabe? Não tem ninguém que se engrandece, né? O Senhor também é... Então, essa é a realidade. A realidade foi muito acolhedora, né? Para mim está sendo um privilégio participar e fazer parte. Muito bom. Na nossa caminhada, e inclusive nas nossas bicicletadas, né? Foram poucas, mas foram Sim. interessantes, né? Teve um dia que você me contou a respeito de perdão. Sim. De uma experiência de perdão Sim. que você teve. E aí eu queria que você contasse para o nosso público um pouquinho como é que foi essa Sim. experiência, como é que você entendeu o perdão e como que isso mudou na tua cabeça, e que foi Sim. muito bacana, eu acho que vai edificar as pessoas. É porque eu tenho um colega de serviço, né? E houve uma situação, eu sou serralheiro, né? Para quem não sabe, houve uma situação que acabou o meu eletrodo, né? Que eu estava trabalhando, o eletrodo que a gente derrete, que cola, né? Que faz a solda. E eu peguei desse camarada, né? Fui lá no cavalete dele, peguei um pouquinho dele, né? Para mim não poder ficar parado, ter que esperar o patrão e tal. Isso ocasionou uma situação meio perplexa, assim, sabe? Ele ficou bastante irritado, né, com isso, porque eu não podia ter pego e tal, né? Gerou uma... acabou que ele ficou uns dias sem conversar comigo. Ao pé da letra, o perdão teria que sair dele, né? Porque eu fui lá e peguei, né? O negócio dele. Tipo, você ofendeu ele. Isso, eu que ofendi ele, né? E aí isso passou uns dias, rapaz, isso foi me incomodando, né? Mas aí o que eu pensava? Eu não fiz nada demais, né? Aí eu tentei puxar assunto com ele dias depois e tal, ficou por isso mesmo, não quis conversar. E eu pensei, eu sigo a minha vida, né? A gente trabalha aqui, né? O que eu vou fazer, né? Um homem barbado, pai de família, eu pensava dessa forma, assim, né? Ficava pensando isso, né? Não vou ficar alisando o camarada, né? Mas teve um dia que você falou de perdão na igreja que aí me incomodou, né? Isso aí. O perdão, você anula aquilo acontecido ali, né? Você volta antes, né? Antes do que aconteceu, e segue a vida a partir daquele momento, né? Antes do acontecido, antes desse constrangimento. E aí eu pensei assim, eu vou fazer de conta que isso não aconteceu, não. Eu vou puxar assunto com ele, né? Vou conversar e tal, até a coisa alinhar. Aí foi isso que eu fiz, entendeu? Voltei a cumprimentar ele, conversar, né? E contar coisas e casos assim, entendeu? E ele também pedalava na época. Ele também parou de pedalar. E aí resolveu. Essa situação acabou, entendeu? É como se não tivesse acontecido isso. A gente não tivesse tido esse empecilho aí, esse conflito, né? Entre aspas. É como se voltasse Sim, realmente o antes relacionamento voltou antes do constrangimento. Antes do constrangimento. Bacana demais. Como é que é a experiência de ser pai? Você veio, no começo você falou isso, de uma situação onde você não conheceu o seu pai. Sim. Né? Como é que é a experiência do Carlinho como pai? Você tem 2 filhos, uma menina e um menino. Como é que é essa sua experiência como pai? Para mim é muito prazeroso, né? É algo assim que, como eu falei da minha vida, de Deus ter me conduzido, né? Eu olho para os meus filhos e vejo isso, né? Eu vejo um presente de Deus, assim, algo assim que eu não mereço, né? Que está além das minhas forças, daquilo que eu poderia programar, né? Que eu poderia projetar, muito além disso, assim, muito mais satisfatório. Mesmo se eu tivesse programado isso sozinho, não seria tão bom, assim, sabe? Ter os filhos que eu tenho, né? A esposa que eu tenho, o lar que eu tenho, a família que eu tenho, assim, sabe? Todos os dias eu auxilio em casa da melhor forma possível, né? Naquilo que eu consigo fazer, porque para mim é uma dádiva, sabe? Uma dádiva, os filhos, né? A esposa, a família. E aí eu não sei se por eu não ter tido o meu pai, né? Se eu acabo estragando um pouquinho, né? O Gabriel está numa fase assim, que a gente chama de dengo, né? Qualquer coisinha vem pro colo e tal, tem que ficar fazendo um cafuné ali. E eu fui criado muito diferente, né? Muito rígido. E até porque, como a gente não teve pai, minha mãe não tinha muito tempo, né? De estar com a gente, né? Para educação, para ensino, né? Para conduzir certas coisas. O tempo tinha que trabalhar demais, aí o tempinho que restava
era cinta, né? Fez arte, então o tempo, em vez de conversar, era cinta, entendeu? E aí eu tento fazer diferente, né? Eu procuro fazer diferente até à luz da Bíblia, né? Conversar bastante, né? Ler a Bíblia, explicar junto, né? Ter uma reunião de família ali e tal. Tem os momentos, né, que tem que disciplinar e tal, né? A própria Bíblia ensina isso. Mas tem que ser muito com discernimento, com sabedoria, né? Então você diria que o ser pai para você é uma experiência muito satisfatória. Boa, muito satisfatória, muito satisfatória. Por mim, inclusive, se viesse o terceiro, não teria problema nenhum. Isamara que é assim, dando uma segurada. Vamos parar com esse negócio, menino. Mas eu não teria problema não com mais um. Nossa. Você fala para nós aqui, contou que você tá como serralheiro muito cedo. Você começou aí aos 13 anos já trabalhava. Anos, né? Então, sua experiência toda é nessa área hoje. Se você fosse fazer vou fazer outra coisa a partir de agora, o que você gostaria de fazer assim? Vou mudar de profissão, então eu quero ser isso. Ainda que, de repente, não esteja tão ao alcance, mas que é uma coisa que você gostaria de fazer. Rapaz, uma coisa assim... Eu vou falar, dentro da igreja é algo fora, né? Que na verdade, né, não estou colocando aqui como secular e como não secular, né? Porque na verdade tudo é para Deus, né? Mas assim, hoje eu gosto muito, apesar do tempo ser muito limitado, né? E apesar das minhas limitações também dentro da igreja, mas eu gostaria de tempo assim de trabalhar mais para a igreja com a igreja, né? Se eu conseguisse estudar mais, entendeu? Me preparar mais e tal. Acho que é algo assim muito prazeroso, seria muito prazeroso para mim. E uma outra área, eu acho que agronomia, algo do tipo assim, sabe? É o que eu gostaria de fazer, com certeza. Bacana. Eu tenho ideias futuras, né? Eu tô com 37 anos, né? As crianças veem agora, mas o tempo passa rapidinho, né? E nunca é tarde para você estudar e tal. Então, assim, eu tenho umas ideias pro futuro aí, quem sabe, né? Quem sabe Se Deus a gente quiser. Tem. Um novo pastor aí chegando, alguma coisa pastor, assim. Não sei. Mas... Carlinhos, vamos para algumas perguntas que a gente faz para todo mundo aqui. Você toca no louvor, né? Sim. É parte do nosso louvor hoje. O que você escuta, o que você recomenda? Tipo assim, alguém que é diferente, que não é tão do meio. Que música que você escuta, que banda que você escuta, que você fala, essa banda é bacana, é legal, eu gosto de ver, eu recomendo para as pessoas ouvir. Rapaz, eu escuto um pouco de tudo, assim, né, no meio gospel. Assim, alguém para indicar, assim... Alguém que você fala assim, boa, essa música é boa, vale a pena ouvir. Eu não escuto com muita frequência, mas vez ou outra eu ouço e eu acho um excelente músico, você deve conhecer, Patrick Blancos, né? Mas Eli Soares, sabe, Davi Sasser, né? É claro que todos conhecem, são todos muito bem conhecidos. Felipe Valente, eu gosto assim das letras das músicas. Ele é um cara adventista, do sétimo dia, assim. Eu acho bem interessante a letra da música dele. E outros, tem vários outros que não me vêm em mente agora, mas eu escuto. Ok. O que é o Ministério do Louvor para o Carlinhos? Como é que você encara isso? Em que momento que você falou que você chegou, foi uma coisa que te aproximou um pouco de estar na igreja, foi a questão da música. Sim. O que é hoje o Ministério de Louvor para você? Rapaz, o Ministério de Louvor, no início, especificamente no Ministério de Louvor, no início, quando eu entrei, é aquele cara que chegou, né, por ser chamado, né, para somar ali com todo mundo e tal, né. Tem um camarada que brinca que a gente cantava tudo da mesma voz e tal. Quando a voz que se sobressaía não era aquela voz segunda, era a voz desafinada mesmo e tal. Então, era uma coisa assim de estar junto, né? De primeiro amor, de participar e coisa e tal, né? Então, hoje a minha definição já é um pouco diferente, né? Eu brinco com os meninos assim,
falem que eu saio, se eu estiver atrapalhando. É só falar que eu saio fora, porque hoje eu entendo que o louvor é para conduzir a igreja, né? A adoração a Deus, né? O louvor a Deus. É um ministério seríssimo, né? Como todos os outros dentro da igreja. Então você tem que se capacitar. Eu hoje estou fazendo as aulas com o Edson, né? Esse cara é bom, né, cara? Eu até brinquei com o Dudu um dia que eu cheguei antes dele aqui, né? Falei, Dudu, o Edson fez uma oração profunda para Deus, né? E pediu paciência. Aí Deus me colocou como aluno dele. Então, assim, hoje eu percebo que a gente tem que se capacitar para tudo, né? Para pregação, para o louvor, né? Você tem que estudar e tem que entender, tem que aprender a forma correta de fazer, né? E se empenhar. Então, o meu processo é lento, né? Eu sou um pouquinho assim, não sou aquele cara acelerado, né, para tudo. Eu sou acelerado para trabalhar. A única coisa que eu sou acelerado, né? Aquilo que eu sei fazer, todos esses anos de experiência dentro da serralheria, eu começo e faço rapidão. Mas outras coisas é um pouco mais lento, né? Tem que ter paciência. Então eu entendo dessa forma. Eu gosto demais de estar junto, de estar com os meninos, né? E hoje aprendo demais, que hoje, né? Hoje eu sou a rapa da rapa do tacho ali, se brincar, sujeira do fundo, né? Não sou nem a rapa, porque que os caras, né? Um nível aí. Então eu aprendo demais, né? E gosto de estar junto, estar participando, né? Tá somando aí. Além do louvor, o que mais você faz na igreja hoje? Só para as pessoas que estão ouvindo entender como é que é a sua atuação hoje dentro da igreja. Então, eu faço a superintendência também, né? A abertura da IBD. Sou presbítero também, né? Faço parte do conselho da igreja. E o que mais? E estou no louvor. Dá aula para... E dou aula para os catecumenos, claro. Professor dos catecumenos, né? Atende congregação quando necessário também. Né? Já pregou na igreja também, né? Sim, já preguei. Então já tem uma atuação bem caminhando, né? Bem intensa hoje com a igreja. Isso. Carlinhos, um livro do Velho Testamento e por que você escolhe esse livro do Velho Testamento? Eu gosto de Salmos. Gosto demais de Salmos, né? Estamos estudando Salmo na quinta-feira. Eu vi lá. Porque eu entendo assim que é uma proximidade, né? Não só de uma vida, mas de um momento, de uma situação, de uma circunstância, né? Os salmos são poemas, né? Agradecimentos também, né? Situações de clamor, né? Então, eu entendo assim que se todo mundo pudesse ler salmos diariamente, né? Facilitaria o dia a dia, né? Das pessoas, do crente, entende? E eu tenho um salmo em mente, o versículo em mente que eu tenho, do Salmo 19, o versículo 14, né? Que as palavras dos meus lábios e meditar no meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, Redentor meu, e rocha em mim, Redentor meu, né? Um dos salmos que está lá para ser estudado, né, que o pessoal elegeu na quinta-feira, é o 19. Então, um dos salmos que vai ser estudado. E aí o sentido a gente citando esse verso, né, dá a entender que, poxa vida, eu quero ter, né, quero agradar a Deus diariamente, o tempo todo, mas no sentido contrário, sabendo que eu não agrado, né, então é uma súplica, né, me ajude a te agradar, né, me ajude a fazer com que os meus lábios te agradem, né, que o meditar do meu coração, de fato. Novo Testamento, um livro do Novo Testamento que te encanta, assim. Um livro que me encanta, o Novo Testamento eu gosto de ler todos, assim, né? Eu leio porções, assim, né? Um pouquinho de cada. Mas um versículo que eu tenho em mente do Novo está em 1 Timóteo, né? 2,5, né? Há um só mediador entre Deus e o homem, né? Jesus Cristo, o homem. É o que mostra para nós que não há outro caminho, né? Não há outro fator, não há o que leva a Deus, né? Senão Jesus Cristo. Algumas pessoas acham que a igreja presbiteriana em si é uma igreja elitizada, que só entra lá os caras, né? Os doutores e tal, essa coisa toda, né? Aí você chegou, foi acolhido e hoje você é da
da diretoria dessa igreja, vamos dizer assim, você é do conselho dessa igreja. Você pode ir ao presbitério, representar a igreja e tudo mais. Qual que é a sua leitura? Por que você acha que as pessoas têm essa visão de que a igreja presbiteriana é uma igreja muito elitizada, não sei o quê, quando, na verdade, ela acolhe, na minha perspectiva, ela acolhe todos que ali chegam. Todos, Então, é engraçado porque, na verdade, nós não temos escândalos no sentido assim de pastores ricos, né, na igreja presbiteriana, essas situações que tem em outras igrejas, né? Aí poderia se dizer isso, né, das pessoas ricas e tal, que estão enriquecendo o pastor, essa coisa toda. Mas na nossa igreja não. A igreja presbiteriana, as pessoas mais fortes financeiramente falando, elas auxiliam demais, né, as missões, né, no país e fora do país, entendeu? Na nossa igreja mesmo tem isso, né, uma comunidade que é pequena, mas eu sei de irmãos ali, né, dos mais fortes, né, dos mais que ganham mais dinheiro, né, que auxiliam missionários fora do país, entendeu? Isso é todo mês. E o presbiteriano, eu falo muito isso na sala dos catecúmenos, aquele que entendeu de fato a Bíblia, né, ele sendo rico ou pobre, ele não sai por aí de peito estufado se achando, né? Quanto mais ele entende a Bíblia, quanto mais ele entende de Deus e mais ele quer se aproximar de Deus, a humildade vai vindo mais na gente, né? A gente vai ficando mais humilde, né? Como os personagens bíblicos que falavam até de morrer, né? Porque tinham ouvido Deus e Deus tinha se relacionado com eles ali, né? Então essa é a ideia, né? Não de grandeza, a ideia de humildade e acolhimento. Você citou 2 versículos quando eu pedi livro. Além desses 2, tem algum outro versículo que marca na vida do Carlinhos? Além desses 2, Efésios ali 2:8, se eu não me engano, né? Que somente pela graça sois salvos e não por obras, né? Fala da graça de Deus, né? Que a graça que é um dom de Deus, né? E a obra, ela não é causa da salvação, né? Ou causa da graça. A obra ela é consequência, né? Consequência da salvação. A gente fala muito isso também na salinha. Muito bem. Você é um jovem que hoje está liderando uma igreja, podemos assim dizer. Então eu queria que você mandasse uma mensagem para os jovens, casados ou não, solteiros, né? Dessa alegria que é servir o Senhor, dessa alegria que é viver na presença do Senhor. Você vai olhar para a tua câmera e vai mandar aí uma mensagem para nós. Quero dizer que os dias são maus, né? E isso não é novidade hoje, né? A gente olhando para a Bíblia lá desde Gênesis, os dias já eram maus e a pessoa ela é má de natureza, né? Porque isso é por causa da nossa pecaminosidade. Mas que você, jovem, homem ou mulher, casado ou solteiro, possa buscar a Deus com sinceridade de coração, buscar uma igreja que prega o Evangelho genuinamente. E com certeza você vai receber as ricas bênçãos do Senhor, não só materiais, mas também espiritual na sua vida. Muito bem. Então, gente, olha, essa foi mais uma incrível história aqui do nosso podcast Vivenciando a Sua Fé. Conversamos hoje com o Carlinhos. E é Carlinhos mesmo, viu, gente? Não é Carlos, o diminutivo é Carlinhos, não. É o Carlinhos mesmo, esse é o nome dele, né? Então foi uma alegria da gente estar hoje aqui conversando com o Carlinhos. Mais uma história do nosso Vivenciando a Sua Fé. Enquanto a gente está falando aqui, já está passando algumas marcas aqui que estão nos ajudando, que estão patrocinando essa história e esse podcast. E você pode ser mais um a vir contribuir também e investir no reino de Deus, investindo no nosso podcast. Muito obrigado, Deus abençoe. Tenha uma semana cheia de fé. Vivencie a sua fé.